No vídeo de hoje eu vou falar para você como foi a sensação de ficar aproximadamente 5 dias sem falar absolutamente nada. O que foi que aconteceu, qual foi a causa, o motivo que eu fiquei sem voz. Então, se você quer saber, não perde o vídeo de hoje. Olá, meus queridos, que alegria estarmos mais uma vez aqui no YouTube para a gente conversar aqui no canal. Eu sou o Thiago Fontinelli. Se você caiu de paraquedas aqui nesse canal e não sabe os conteúdos que eu trago, eu convido você a conhecer o canal, assistir os vídeos que tem à sua disposição, as playlists que eu estou aqui divulgando. E se você gostar desse canal, eu te convido a se inscrever para assim você sempre ver as novidades que eu lançar aqui no YouTube. E hoje eu vou falar sobre uma situação que aconteceu comigo, que não foi uma situação tão boa assim, mas que a gente sempre, claro, tira uma lição e um aprendizado com relação a tudo aquilo que a gente vive, não é verdade? Então eu vou contar para você como foi para mim ficar sem falar. Para quem não sabe, eu sou locutor de rádio, eu já atuo na profissão há pelo menos 18 anos e a minha voz é o meu instrumento de trabalho. Com a minha voz eu pago minhas contas, eu me alimento, enfim. A minha voz é o meu instrumento de trabalho para eu trabalhar, para eu todos os dias estar ali desempenhando o meu papel. E a minha voz, como sendo um instrumento de trabalho, ela é fundamental para mim. E assim, profissionais da voz, como advogados, professores, pessoas que utilizam da voz para poder desempenhar a sua função. Assim, igual a mim, como sendo radialista, preciso da minha voz para poder trabalhar. E nós estamos num tempo em que Fortaleza tem uma incidência muito grande de fortes ventos. E com essas ventanias também surge a poeira, aumenta, E a questão também do pólen das flores. Tem muitas pessoas que são alérgicas e acabam aumentando nesse período de tempo a rinite, a sinusite. E também é um índice maior também de pessoas com conjuntivite. E também faringite e laringite aguda. Eu, nesse período, infelizmente, eu tive um episódio de laringite aguda, ou seja, pelo ar, as bactérias, os vírus entraram nas minhas vias respiratórias e eu acabei tendo esse quadro de laringite aguda. Tem até o vídeo que antes de eu entrar no atestado médico, eu estava na rádio, que mostra como é que eu estava a minha voz. Olha aí como é que estava a minha voz antes de eu ser atendido por um médico e ter esse tempo de afastamento. 8 horas e 6 minutos, sou eu mesmo, tá bom, gente? Não é outra pessoa. Hoje eu vou evitar falar muito, então quero já pedir de antemão aqui desculpas aos ouvintes, mas eu vou evitar falar muito no ar, porque eu estou acometido aqui da minha garganta. Mas eu tô bem, tá certo? Não estou acamado, só estou com a minha garganta rouca. Mas eu vou evitar falar muito no ar para não piorar a situação. Daí você viu como estava a minha voz nesse período de tempo, que ficou completamente rouca. Eu já estava falando com uma certa dificuldade, Eu me lembro até foi assim, numa segunda-feira, comecei a notar algo diferente. Eu estava sentindo uns calafrios, estava sentindo um incômodo na minha garganta, mas não chegou a tanto como de eu ficar sem voz. Eu senti tipo um arranhão na garganta na segunda-feira. Na terça-feira, aumentou a dor na garganta, Eu fiquei com muita dificuldade e apareceu a rouquidão no segundo dia. Eu comecei a ficar muito rouco, tanto é que no vídeo que você assistiu foi numa terça-feira e eu já estava apresentando alguns sintomas da laringite aguda. Na quarta-feira, pela manhã, foi muito complicado para mim. Eu cheguei aí na emissora, mas eu fui liberado e no mesmo dia eu fui num posto de saúde onde o médico me deu 5 dias de afastamento e prescreveu várias medicações que eu não vou citá-las aqui, porque é um tratamento, então depende muito de caso para caso, de pessoa para pessoa, então
a gente nunca pode se automedicar, né? Preciso sempre buscar uma avaliação médica, uma orientação nesses casos para a gente poder seguir direitinho o tratamento. Pois bem, então na quarta-feira, quando foi no período da tarde, eu comecei a perceber que meu olho estava saindo muita secreção. Eu até fiquei meio preocupado, pensando que eu estava com conjuntivite, né? Porque também nessa época do ano dá conjuntivite. Tem muitas pessoas que, né, pegam conjuntivite nessa época do ano, mas não era conjuntivite, era por conta, né, da laringite aguda, que foi tão forte que acabou pegando também a parte do meu olho. Não vou colocar aqui a foto como eu estava, até mesmo para não assustar vocês, para vocês não verem como é que estava o meu estado. Mas ficou muito forte, ficou muito feio o meu olho ficou muito vermelho, ficou lacrimejando muito, né, saindo muita secreção no meu olho por conta da laringite. E o médico me fez o tratamento e uma orientação que me foi dada foi: fique em silêncio, completamente em silêncio, não fale absolutamente nada, faça repouso vocal na sua voz para você melhorar e você voltar, né, ao seu cotidiano. E eu fiz assim, né, como o médico prescreveu. Eu fiquei totalmente em silêncio, sem falar absolutamente nada. Na quinta-feira foi um dia muito difícil para mim, porque eu estava sentindo muita dor de garganta, muita dor na garganta, muita rouquidão. E na sexta-feira foi o ápice, quando eu fiquei completamente sem voz. Eu fui tentar falar alguma coisa de teimoso, né, porque não era para falar. Eu ainda fui inventar de falar, eu falei. E não saiu, gente, absolutamente nada. Eu fiquei completamente sem voz, sabe? Bateu um misto de sensações na minha cabeça. Porque eu, como profissional da voz, né, como locutor de rádio, que preciso da minha voz para poder trabalhar, para poder desempenhar a minha função, naquele momento ali eu fiquei desesperado, porque como se dará, né? Se a minha voz não voltar ao normal, se eu não recuperar a minha voz totalmente, como vai ficar a minha situação? Passa mil e uma coisas na cabeça da gente. É normal, né? É normal, porque bate o medo, bate a preocupação, e eu fiquei preocupado, fiquei com medo. Mas eu, naquela mesma hora que eu vi que eu não estava falando, eu voltei a ficar em silêncio novamente e continuei, né, a fazer o tratamento. Então eu fiquei quarta, sem falar, quarta noite, quinta, sexta, sábado, completamente em silêncio, e no domingo à noite eu pude voltar a falar, muito rouco ainda. Inclusive, eu registrei esse momento, você vai assistir agora, aí como foi, né, no domingo à noite, por volta de umas 7 horas, eu ter voltado, né, a poder falar. Assiste aí para você ver. Olá, meus queridos, estou gravando esse vídeo no domingo, dia 14, 5 dias após eu ter ficado sem voz, após um episódio de laringite aguda. Estou testando minha voz agora e quero aqui registrar, né, que a seguir a prescrição médica, tudo que o médico orientou, ficar totalmente em repouso vocal, não falar absolutamente nada, tomar as medicações prescritas no horário certo, também fazer gargarejos e também comer maçã e ficar em repouso, me ajudou a recuperar a minha voz, né? Me ajudou a retornar a minha voz. Então estou registrando para ficar aqui guardado nesse vídeo no YouTube, para mostrar, né, como foi a minha recuperação. Tá, esse vídeo foi logo após eu poder, né, falar. Quando eu fiz o teste, eu pude ver que minha voz estava voltando ao normal, estava se recuperando. E depois disso foi melhorando. Teve um dia ainda nessa semana que eu ainda tive uma pequena recaída na minha voz começou a ficar dando falhas novamente, né? Eu comecei a sentir minha garganta de novo,
Aí falei com uma amiga que é médica, ela me deu uma nova medicação, um novo tratamento, mas esse menos do que eu tava. E hoje, no domingo, que dia que eu tô gravando o vídeo, eu tô sentindo a minha voz melhorando, né, aos pouquinhos. Você pode ver que minha voz ainda não tá 100%, né, tá um pouco ainda arranhando, mas ao invés do que eu tava, né, a minha voz ficou bem melhor. De tudo isso, a gente sempre tem uma lição. O que foi que eu aprendi, né, nesse tempo de ficar calado, ficar em silêncio? Às vezes, a vida nos pede pra gente, se calar. Seja diante de uma afronta, seja diante de uma situação que muitas vezes você quer dar o seu lado certo, a sua opinião, mesmo sendo que você está certo na história, mas às vezes não é necessário, não adianta, né? A palavra é essa, não adianta a gente falar demais, a gente poder dizer o que pensa demais, falar demais, porque às vezes é em vão, né? É como se você falasse ao léu. Aquilo que você muitas vezes está querendo dizer ou está querendo se explicar ou falar, muitas vezes não é necessário, não adianta, né? Não adianta. Uma das coisas que eu aprendi é isso, é ficar calado, sabe? Às vezes a resposta, em alguns momentos da vida, é a gente poder ficar calado, ficar em silêncio. Porque quando a gente fica em silêncio e quando você sabe que você está com a razão, né, pronto, fique tranquilo, né? Você sabe a sua verdade, a sua razão. Eu digo isso, gente, em qualquer aspecto da vida, seja no âmbito dos relacionamentos, da família, do trabalho, com você mesmo, né? Saber ficar em silêncio, porque às vezes a gente costuma tanto quer falar, né? Mostrar, dizer que você está vivo nesse mundo, que a gente quer a todo custo, né? Falar, dizer, né? Expressar, mostrar, e muitas vezes isso não adianta, sabe? Só faz nos desgastar, só faz a gente ficar estressado, cansado e não colabora, né, para a nossa saúde. Não vou mentir para você, tem momentos que eu às vezes quero mostrar, falar, mas diante disso, né, que aconteceu, de ficar completamente sem voz, a gente acaba aprendendo, né? Às vezes não é necessário a gente, não adianta, né, a gente às vezes querer falar muito. Às vezes o silêncio é a solução, o silêncio é a resposta. Por isso que muitas vezes quem usa aquele ditado popular, quem cala consente, é mentira. Quem cala sabe da sua verdade, né? Quem cala sabe que você não precisa se desgastar com qualquer situação, com qualquer problema da vida, né? Com qualquer coisa que aconteça. Então, às vezes, calar é a melhor solução. E também se escutar, porque quando a gente está em silêncio, quando a gente para um tempo para ficar calado, a gente pode escutar também o nosso interior. Aquilo que muitas vezes está gritando dentro de nós e diante, às vezes, do nosso barulho, né, a gente não quer enxergar, não quer ver. Então, também o fato de você ficar em silêncio, ficar calado, é muito bom para a gente se autoconhecer. Para quem mora sozinho, ainda mais, porque você fica completamente em silêncio e você percebe muitas coisas em você que não estão boas, que precisam melhorar, que você precisa refazer. Então isso é muito importante para a nossa paz interior, né? Para a gente estar bem consigo mesmo. E outra coisa também, que ninguém, nada e ninguém vale mais do que a sua saúde. Muitas vezes a gente quer fazer tudo para todos, né? Tudo por todos, e muitas vezes a gente acaba adoecendo e no momento que a gente mais precisa, né, poucas pessoas estão ali realmente para lhe ajudar, para lhe apoiar, para lhe dar, né, um incentivo. Graças a Deus que nesse tempo, né, eu vi que muitas pessoas se preocuparam comigo, principalmente alguns ouvintes, né, que me acompanham. Eu até quero aqui agradecer a você que me escuta na rádio, que ficou também preocupado, né, meus familiares também, né, minha mãe, a minha irmã, meu pai, as pessoas que me ajudaram também nesse tempo de recuperação, né, o trabalho também, né, pessoas que me deram, que se preocuparam comigo. Mas num todo, gente, não adianta, você fazer demais, se esforçar demais e
no fim, às vezes, acabar adoecendo e não ser nem lembrado, né? Então faça por você, cuide da sua saúde. Quando eu falo isso aqui na câmera, eu estou dizendo para mim também, né? Cuidar da saúde, cuidar de você, porque essa vida que nós estamos aqui é só uma, né? Então estamos aqui de passagem, né? A gente não vai ficar para a vida toda, para o resto da vida, né? A gente não nasceu para ficar para sempre aqui nesse mundo, então a gente tem uma data de validade para ficar nesse mundo, e o que a gente puder fazer para se cuidar e também para preservar a nossa saúde, vale a pena, né? Vale muito a pena. E é isso, eu estou hoje mais aliviado, mais feliz, porque eu pude, né, voltar a falar, porque você que me acompanha já sabe como é, né? Eu gosto muito de me expressar, gosto muito de me comunicar, gosto muito de conversar, mas a vida às vezes nos pede uma pausa, nos pede silêncio. Diz assim, ó, calado, né? Fique calado. Às vezes a vida dá um puxão de orelha para a gente poder pensar nas nossas atitudes e se a gente realmente está falando até demais, né? Até no que nem poderia estar dizendo. E é isso, chegamos ao final do nosso vídeo. Eu, Thiago, espero de coração que você tenha gostado do vídeo de hoje. É de coração que eu sempre gravo aqui vídeos para o canal. E se você assistiu até o final, você vai escrever agora no comentário a palavra silêncio. Aí eu vou saber que você é aquele inscrito fiel e que merece ali, ó, um coração no seu comentário. Então escreve aí a palavra silêncio para eu lhe dar um coraçãozinho no seu comentário. Se você assistiu até aqui e não é inscrito no canal, se inscreva para você sempre ver as novidades que eu lançar no YouTube. Deixa o like no vídeo, é muito importante, porque quando você deixa o like, o YouTube ele entende que esse canal é bom, esse vídeo é relevante. E o YouTube ele entrega para outras pessoas que estão aqui na plataforma. Então deixa o seu like, é uma forma de você me ajudar. E ative o sininho na opção todos, porque quando tiver um vídeo novo aqui no canal, o YouTube vai te avisar, vai falar assim, olha, chegou um novo vídeo do Thiago, e o YouTube vai avisar você. Um grande abraço e até o próximo vídeo.